Boa noite, boa noite. Vamos dar início ao último elo, a última noite da semana de oração, na qual nós estamos aliançados até hoje, nesta semana, a qual nós buscamos pela bênção de Deus, pela graça de Deus sobre as nossas vidas. E que esta noite seja uma noite de bênção para mim, uma noite de bênção para você. E que o Senhor desde já abençoe o teu lar, tua casa, tua família, os teus sonhos, os teus projetos. E que nós possamos nessa noite contemplar a glória de Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Que você possa nessa noite ser abençoado por Deus. Que nós possamos nessa noite buscar pela graça, pela misericórdia de Deus. E que ela venha se renovar na minha e na tua vida. Já está conosco aqui o Salomão. Já está conosco a Joyce do Jubim. A Marlene lá em Rondon, Pará. A Eliane Modas. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Simone Assunção, que Deus abençoe a vida de cada pessoa que já está aqui conosco. A Sandra está conosco, deixa eu ver quem mais. Enquanto você está entrando aí, vá compartilhando, mande aviãozinho, compartilha nos grupos do Facebook. E a Suzane já está conosco aqui também, a Cátia. Hoje é o último elo, hoje é a última noite dessa semana de oração e eu creio que você tem milagres para contar, testemunhos para relatar, porque eu sei que foi uma semana de vitória para mim e para você. E para a glória de Deus, o Senhor nos abençoa e nos dá mais compromisso no reino de Deus. E que nós possamos ser bem envolvidos mesmo na presença dEle, buscando por Ele, glorificando e exaltando o nome dEle, porque é para Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a nossa adoração. Está conosco a Joyce, o Railson lá no Jobim, tá o Alfredo, a Suzane, tá a Karine Leitão, que nós possamos hoje, a Nara, minha irmã, seu Nesilda, a Dona Felenina, que a gente possa nessa noite buscar a graça, a presença de Deus, nesse último elo, nessa última noite dessa semana de oração. Amém. Pai seja conosco, a Selma que agora está conosco também. Você tá bem? Como foi o seu dia? Como foi a sua semana? Como foi para você participar dessa semana de oração? Como está sendo para você fazer essa campanha, né? Afinal, a campanha leva um ano. Tem gente que está e não perde uma semana. Esse sim está fazendo a campanha. Tem gente que está o ano todo. Tem gente que já está há 6 meses. Tem gente que está há 4 meses. Mas tem gente que está o ano todo, porque essa campanha ela é um ano todo. É janeiro, fevereiro, março, abril, é o ano todo. Amém? Vamos orar sim, Eliane Pontes, que Deus já desde já abençoe e traga resposta para o teu coração, aquilo que você está buscando e aquilo que você quer da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, a Karine Lentão, ela está há 2 anos. Tem pessoas aqui que estão com a gente desde o começo, né? Esse ano fez 5 anos essa campanha. A Érica está com a gente faz tempo também. A Dona Maria Felenina também está há muito tempo. A Nara, minha irmã, também acho que já tem uns 3 anos. A Karine Leitão há 2 anos, a Érica, já está o que, Érica? Uns 4 anos nessa campanha, não é? E tem sido bênção, senão elas não estariam aqui há tanto tempo fazendo essa campanha todo mês. E eu creio que Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo. Eu sei que são tantos testemunhos, sabe? Mas tem um dos testemunhos assim que marcou muito a minha vida durante essa campanha de oração de 5 anos. Foi quando o Senhor me deu uma palavra de conhecimento para uma moça que mora lá na Itália. E tudo que o Senhor falou aconteceu. E essa moça me procurou num momento muito difícil da minha vida, que eu estava passando um problema, um momento financeiro difícil da minha vida. E eu lembro que essa moça, tudo que o Senhor falou aqui na live para ela aconteceu. E naquele período essa moça me procurou e ela me abençoou. Você acredita nisso? Que a bênção que ela me deu, praticamente eu passei 1 ano usufruindo daquela bênção, e foi o que Deus me enviou naquela época para ser o sustento da minha casa. Então, esse é um testemunho meu dessa live, porque eu também colho frutos dela. Quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim, e quanto que Deus tem sido generoso com a minha vida, assim como eu sei que tem sido com a sua também. Então, desde já que você possa ter testemunhos para contar, que não é em vão, nem por acaso que a gente senta na frente do celular e fica ouvindo uma pastora, talvez hoje cansada do dia, mas que Deus tem palavra pra gente. Então que a gente possa receber nesse último dia tudo aquilo que você colocou no propósito, tudo aquilo que você começou
e entrou nesse propósito pedindo para Deus que você possa receber, que Deus possa te abençoar e que você possa também dar o teu testemunho. E essa live tem muitas histórias. Eu lembro que eu já falei para vocês, outros testemunhos impactantes era que eu tenho uma sobrinha que ela mandava jornais, cartas para mim, eu já nem lia mais, pedindo para me orar para ela engravidar. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou orar para essa menina? Vai que ela não fica grávida? E todas as vezes ela falava e eu ficava em silêncio. Mas um dia Deus me tomou com uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação para a vida dela. E naquela noite, nessa live, numa dessas lives, o Senhor me usou para falar para ela que Deus estava abrindo a madre dela, que antes que o ano acabasse, ela estaria com o Isaac dela no colo. E ela já tinha feito vários exames, ela não podia engravidar. Eu creio até que ela era estéril mesmo, porque ela já tinha feito vários procedimentos e não conseguia. E naquele mesmo ano, eu conheci o Isaac. E assim, são tantos testemunhos, sabe, de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas. E eu sei que você também tem o seu testemunho para contar. Então não deixe de participar, continue participando. Nós ainda temos mais 12 meses dessa campanha, novembro e dezembro. E novembro é um mês muito especial para mim, porque é o mês do meu aniversário, né? E o meu presente é a oração de vocês. O meu presente para vocês é sentar aqui e compartilhar a palavra de Deus. E eu sei que tem sido bênção. Não sei nem porque eu estou falando essas coisas, mas glória a Deus por isso, amém? Para compartilhar o que tem sido essa live. 5 anos nós vamos fazer, e parece que foi ontem, né? Parece que a gente começou ontem. E 5 anos, se a gente fosse contar quantas pessoas já passaram, quantas pessoas já participaram, uns vão, outros vêm, mas sempre tem alguém aliançado nesse propósito com a gente, amém? Glória a Deus. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre cura interior, para que a gente vença todo esse sofrimento, para que a gente possa nessa noite receber uma palavra de cura, uma palavra que venha nos curar, corpo, alma, espírito, que a nossa alma possa estar curada e que a gente pare de viver os sofrimentos, porque é muito ruim quando a gente não é curado interiormente, que a nossa alma ela fica doente e a gente fica sofrendo. E é sobre isso que o Senhor quer que eu ministre nessa noite, na minha vida e na sua vida, para que nessa noite, nessa última noite, nós venhamos ser curados. O perdão, ele liberta. Às vezes a gente carrega tanto lixo, a gente carrega tantas dificuldades, tantos problemas sobre a nossa vida, e isso nos adoece, nos enfraquece. Nós, às vezes, somamos com doenças psicossomáticas sobre as nossas vidas, depressão, opressão, síndrome do pânico, até a síndrome de borderline, tantas coisas que a gente não se perdoa e a gente fica carregando esse lixo na nossa alma e aí isso causa dor e sofrimento e às vezes a gente carrega isso dentro da nossa alma e tudo que o Senhor quer que eu e você nessa noite é que nós venhamos ser sarados, curados para a glória de Deus, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que o Senhor venha te abençoar nessa noite, que essa noite venha ser um elo poderoso na minha vida e na tua vida. Que o Senhor seja comigo, contigo e que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu já estou na expectativa aqui para a mesa cura terça-feira. Cheguei, estava vindo agora meditando, lendo, orando, que não dá para parar, né? É tantas coisas acontecendo e que a gente tem que estar ali buscando a presença de Deus. E eu já estou na expectativa, eu estou falando da mesa cura que vai acontecer terça-feira, porque algumas pessoas que estão aqui nessa live vão participar, como a Suzane, como a Lucileia Pampona. Tem mais alguém aqui, a Eliane foi minha convidada, vai ser a minha convidada da mesa cura dessa etapa aí, mas novas virão e faremos novas mesa cura para dar oportunidade para que mais pessoas possam ter a cura interior, para que mais pessoas possam se livrar de todo o sofrimento que carrega e que a gente possa fazer juntas também esse momento de aprendizado e bênção de Deus sobre as nossas vidas, amém? A Ariela também vai estar conosco, a Ariela está aqui. Quem ainda não seguiu lá o Equipe Jeová Jiré, siga lá.
do culto que nós estamos realizando. E a equipe Jeová Jiré cresceu ainda mais. Hoje nós assumimos o culto das 18 horas da Timbó sede, da Timbó Ieque sede. Mais uma etapa, mais um culto que nós assim fomos chamados e convocados a assumir. E é mais bênção. A Simone, que está lá na França, né, Simone? Parabéns pelo seu casamento. Que Deus abençoe o seu casamento. A Simone também recebeu uma palavra que Deus cumpriu na vida dela, assim como vai cumprir na minha e na sua. Mas vamos orar? Senão eu vou falar e não vou para a palavra. Hoje eu estou mais para falar, mas glória a Deus por isso, amém? Cleidinha Duarte, que já está mandando aí o aviãozinho para as amigas. Vamos bater a meta de 200. Ih, tu nem sabe. Hoje eu fiquei na porta da igreja, pedi para algumas pessoas adicionarem lá. E a gente hoje, essa semana, a gente quer bater uma meta de 200 pessoas. Então nos ajude, peça para os seus amigos seguir. É bênção, é palavra, é louvor. E vai ser bom. Simone, convida aí na França também. Já segue, Simone, o Jeová Jiré. A Lia já está seguindo. E você que ainda não está, segue lá. Vamos bater a meta conosco. Ajude a gente crescer. A gente quer chegar em 1000... como é que... Ah, eu quero ser blogueira, não sei nem falar. 1000 casas. Como é que fala aí, gente? Amém? Mas nós queremos, na realidade, divulgar o nosso trabalho, convidar mais pessoas. Hoje uma pessoa me procurou e disse assim mesmo: olha, eu vi o teu vídeo do convite, muito legal, eu vou aí com vocês. Olha só, já está tendo resultados e frutos, tá? A Francimar já está seguindo o Jeová Jiré, Francimar. É meu carro, olha aí. O menino da Tapaué, se você precisa de Tapaué, o Vitor, ele já acho que já é até gerente da Tapaué, né? Qualquer dia ele vai dar um testemunho dele também, amém? Glória a Deus, vamos orar. Põe a mão sobre a altura do teu coração, fecha teus olhos. Eu não sei como foi o teu dia, a tua semana. Eu sei que está dormindo tarde porque você está buscando, plantando, colhendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Minha sobrinha Jaqueline lá em Santa Catarina está aqui conosco também, amém? Peço oração pela nossa vida aqui na empresa Serreira Municipal de Rondon. Vamos abençoar sim, que Deus prospere, que Deus cresça, multiplique, abençoe, que essa empresa cresça, que o Senhor alargue as fronteiras. Essa empresa é aquela que me deu favo de mel, aquela que me deu mel, por acaso? Gente, pra quem não sabe, ganhei mel, o Hugo tá tomando todo mesmo. Pensa no menino que gosta de mel, é o meu filho. Aqui, o menino do mel é ele. Glória a Deus. E sabe o que é interessante, gente? Que toda vez que o mel daqui de casa tá acabando, alguém me abençoa com mel. Eu fui pro Jobim, trouxe mel. Fui pro Rondon, trouxe mel. Eu tenho que voltar no Rondon porque o mel tá acabando. Tá acabando. E o mel de lá, ó, é top, bom, muito bom mesmo, amém? Mas vamos parar de conversa aqui, vamos para o que interessa, que é a palavra de Deus, vamos orar. A Carel Ribeiro, Deus abençoe a tua vida. A Carel é uma menina tão querida assim, sabe? Tá com a gente também desde o começo. Eu lembro que uma vez ela era das lives, não me conhecia, ela já foi no culto me conhecer. E de vez em quando agora a Carel aparece no culto com a gente. Assim como a dona Maria Duca, né? Que é amiga da família aí da Carel. Que Deus abençoe a Glauciane no Jobim. Amém? Mas vamos orar. Fecha teus olhos, coloca a mão sobre a altura do teu coração. Peça para Deus ministrar na tua vida nessa noite. E já declara para o Senhor fazer uma cura interior. Para que você possa ser curado, curada nesta noite. Para que você possa nessa noite receber a bênção de Deus sobre a tua vida. E que todo sofrimento, toda dor, toda angústia, todo peso, toda mochila, todo lixo, todo tóxico que tem nos afrontado, que tem nos deixado tristes, enfermos, doentes, possa cair por terra nessa noite. Mas que nós possamos, desde já, diante da presença do Senhor, receber cura interior e que o Senhor possa nos abençoar nessa noite com a graça de Deus sobre a nossa vida e que nós possamos ser cheios do Espírito de Deus nessa noite para curar a nossa alma, para trazer a cura interior que nós precisamos e que a gente possa vencer todo o sofrimento espiritual, emocional, principalmente os emocionais que acarretam e se tornam doenças psicossomáticas na nossa vida, que hoje a gente possa ser liberto, que hoje a gente possa ser curado da alma, do corpo e do espírito, amém?
Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Eu quero ler um versículo com você. João, capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem não sabe, né? Esse versículo já decorado. Quem aqui já não pôde experimentar a verdade desse versículo? Que no mundo nós passaríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Se eu fosse perguntar aqui nessa noite, todos nós, tanto eu quanto você, já tivemos momentos de aflições. Talvez tem pessoas que receberam um diagnóstico médico, está passando por uma aflição. Talvez tenha pessoas que ficou desempregado, está passando pela aflição do desemprego, do casamento que está sendo de separação. Qual é a aflição que está sobre a tua vida? Sabe, amados? Deus ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Tenha bom ânimo. Tenha o quê? Bom ânimo. Porque ele já venceu e eu e você vamos vencer. Você crê que você pode vencer e você já venceu? E que nessa noite o Senhor quer que nós venhamos ter bom ânimo. Porque ele já venceu cada uma dessas dificuldades por mim e por você. Basta somente a gente crer que o nosso Deus, ele opera o milagre, ele é o Deus de milagre, ele é o Deus que faz maravilhas. E a realidade é que ninguém gosta de sofrer. Você gosta? Eu acho que nem os masoquistas gostam. Os masoquistas, na verdade, só pode estar doente emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para gostar de sofrer. Por acaso tem alguém entre nós aqui que gosta de sofrer? Claro que não. E ele está dizendo assim, ó, estas coisas vos tenho dito para que tenhais bom ânimo. No mundo passarás aflições. Passará o quê? Aflições. Mas tenha o quê? Bom ânimo. Então que a gente possa nessa noite já se animar, que a gente já possa receber de Deus a bênção sobre a nossa vida, porque o Senhor nessa noite ele nos traz aqui para acabar o sofrimento. Deus não fez você para estar sofrendo. A passar por aflições é algo que passa. Ele está dizendo, ó, se tu passares por aflições, é passageiro. Nós não vamos ficar para sempre nesse lugar. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter bom ânimo. Porque nada mais do que é importante, a gente diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, a gente se mostrar firme, a gente se mostrar forte, fortalecido, com ânimo, porque o inimigo, ele quer te ver derrotado, ele quer te ver para baixo, ele quer te ver cabisbaixo, ele quer te ver triste, e quando ele consegue isso, ele não só atinge o teu emocional, mas como ele também adoece a tua alma. Então o Senhor está dizendo para nós nessa noite, tem bom ânimo, mesmo que você esteja passando luta, dificuldade, adversidade, que você venha ter bom ânimo, porque ele venceu por mim, ele venceu por você, e nós já somos mais que vencedores em todas essas passagens. São passagens. O deserto não dura para sempre. Até aqueles que peregrinaram 40 anos, no momento que eles tiveram que sair do deserto. Então eu quero te dizer nesta noite, tem bom ânimo. Vamos deixar a nossa alma ser curada nessa noite. Vamos deixar Deus tratar e curar toda dor, todo sofrimento. Porque quando a gente está sofrendo, que a gente guarda aquilo, a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue viver, porque a gente vive em função de uma dor de emoções, uma dor emocional, uma dor que te corrói, uma dor que te consome. Então vamos ser felizes, sabe? Ainda que você esteja passando, ele está dizendo, você passará. Não permaneça. É para aprendizado, é para o teu crescimento, é para você sair dessa mais forte. Então ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto, você não gosta, e até os masoquistas que dizem que gostam, é mentira. Porque no fundo, eles estão passando também por problemas que fazem e acarretam sobre ele uma dor, ao ponto deles falarem isso. Ninguém gosta de sofrer. E muitos têm procurado, buscado a igreja como um refúgio, como base para amenizar suas dores e seus sofrimentos. Amados, eu passo o dia na igreja. Eu sei quantas pessoas chegam fora de horário de culto, às vezes bate na salinha lá onde eu fico, chorando, desesperado, já não aguentando mais, não suportando mais, carregar as dores, carregar o sofrimento. Esse mundo, ele é perverso.
Esse mundo é posto no maligno e ele tem nos confrontado. E alguns têm vivido em cativeiros e outros têm vivido na opressão. Porque na próxima semana de oração eu vou falar sobre cativeiro, sobre opressão, sobre depressão, sobre influência. Tem muita gente que não está no cativeiro, mas está influenciado, está vivendo a influência de demônios que têm adoecido espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e estão sofrendo. E muita gente tem buscado na igreja como base para amenizar sua dor e seu sofrimento. Quantas pessoas estão precisando da igreja? Quantas pessoas estão precisando conhecer Jesus por meio dela para acabar com a dor, o sofrimento, a angústia? Eu sei que tem pessoas que quando falam, que quando conversam, que quando buscam por alguém que vai ajudar em oração, elas são libertas. Aquele peso sai, aquela tristeza sai, aquela angústia sai, sai até a feiura, porque a gente fica feia. A gente não consegue se ver bonita quando a gente está sofrendo e quando a gente está com a nossa alma doente e quando o nosso interior está sofrendo. E aí quando a gente se liberta, quando a gente arranca essa dor, esse sofrimento da gente, a gente parece que fica mais leve, fica mais bonita, a gente tem vontade de viver e tem bom ânimo. O que faz a gente vencer a dor, o sofrimento, é a gente ter bom ânimo diante dessa luta, dessa dificuldade. E muitas pessoas têm nos procurado para amenizar suas dores. Existem pessoas que falam que estão sofrendo e que estão debaixo de alguma maldição, mas não é isso. A palavra de Deus diz que ele já levou sobre ele todas as nossas maldições e que nós não devemos sofrer. Não é que a pessoa esteja debaixo de uma maldição. Às vezes, enquanto ela não for quebrada, enquanto ela não for renunciada, enquanto ela não for eliminada da tua geração, talvez seja isso. Que você esteja carregando a aflição do pecado anteriores. Mas que a gente possa nessa noite ser totalmente livre, liberto para glorificar o nome do Senhor e se sentir livre diante de toda a cadeia, de toda a prisão, de todo o elo, de toda a corrente, de toda a herança. O Senhor quer que você hoje nessa noite seja livre, que as cadeias se quebrem, que os cadeados se abram, que as correntes se rompam, que Ele quebre elo, flagelo, corrente, mas que Ele venha nos curar, que a gente venha acabar nessa noite com todo o sofrimento. Não carregue esse peso. Não carrega essas mochilas, essas maldições sejam quebradas da minha e da tua vida. Porque o Senhor, Ele quer hoje destruir da minha vida. O Senhor diz que nós não devemos sofrer. O sofrimento veio por causa do pecado de Adão e Eva. Pois o homem, ele feriu a lei de Deus. E quando ele feriu a lei de Deus, que ele pecou com Eva, o homem se tornou pecador. E sobre o pecado veio o atributo da dor, do pecado, veio as consequências do pecado. E a gente já traz sobre nós esse peso, porque nós viemos de uma geração de Adão e Eva, nós somos da geração adâmica. Por isso a gente já vem sobre nós um peso que a gente precisa renunciar. E como é que renuncia, Carla? Com Jesus. Porque foi Jesus que morreu na cruz. Foi Jesus que derramou seu sangue para que toda opressão maligna, para que toda influência, para que toda maldição seja quebrada da minha e da tua vida. Jesus não quer você sofrendo. Nós precisamos aprender a dominar o mal. Nós precisamos ter domínio próprio sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, para que a gente não adoeça, para que a gente não venha a sofrer, para que a nossa alma não esteja doente. E a palavra vem dizer no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 16, que a mulher disse... O Senhor disse à mulher: multiplicai grandemente a tua dor, e com dor dará a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só, porque Eva pecou, comeu o fruto. O Senhor disse que ele multiplicaria grandemente a dor, e que sobre dor ela daria a luz aos seus filhos, e que o desejo não fosse dela, fosse do marido dela, e ela fosse dominada. E amados, Jesus veio para nos libertar de todo jugo, de todo pecado, para nos lavar e nos redimir com o seu sangue, para que nós sejamos livres, para que nós possamos ter a liberdade de adorar o Senhor, de buscar por Ele, ser santificado por Ele e poder declarar o que Ele diz em Romanos 8,
que sobre a nossa vida não há nenhum julgo, nenhuma condenação, porque o Senhor já levou sobre ele, e o Senhor já nos abençoou e nos libertou de todo o mal. Entenda que a palavra vem dizer que sofremos, e isso causa um mal tão terrível, que a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue ter bom ânimo, porque a gente vive em função de uma dor, de um sofrimento, de uma falta de perdão. Quantas pessoas têm carregado mágoa, raiva, rancor, e isso tem prejudicado a sua vida. Você tem adoecido, teus ossos têm adoecido, têm apodrecido, porque você não consegue liberar, você não consegue viver, você não consegue ter essa alegria de estar na presença do Senhor, sofrendo por desobediência. Essa é a verdade. Abacuque, capítulo 11, versículo 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. E pode ser uma prova de amor paternal. Ou seja, o Senhor, ele sempre vai corrigir aquele que ele ama. Por isso ele tem nos corrigido. Por isso ele está nos falando nesta noite, para que a gente venha receber o seu filho, para que a gente venha receber, para que a gente possa chamar ele de pai. Porque somente por meio de Jesus nós vamos ter a paternidade. Somente por Jesus nós podemos ser livres de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça, de todo julgo. Então, que a gente possa nessa noite verdadeiramente ser livre de toda dor, todo sofrimento. Põe para fora. Põe para fora, fala para Deus. Você tem que buscar a paz de Cristo, a paz interior que excede todo entendimento. Que o mundo pode estar caindo, mas você está em paz. Você está em paz porque você tem Cristo. E esse peso, essa dor, esse sofrimento, não tem mais que se fazer parte de você. Você tem que hoje, nessa noite, entregar para o Senhor. Entregar para Ele. Lançar sobre Ele. Dizer: Senhor, eu estou liberando perdão. Eu estou confessando o meu pecado. Isso tem me consumido. Sabe, amados? Eu fiz atendimento a uma moça com a anamnese espiritual na área de cura e libertação. E eu não estou dando nome, você não sabe quem é, então não é falta de ética, tá? Porque eu faço um pacto com a pessoa que entra pela anamnese espiritual, e essa pessoa começou a desenvolver várias síndromes, sabe? Ela começou a ter personalidades diferenciadas, porque a falta de perdão que estava sobre ela adoeceu. Ela começou a ter lapsos de memória e ser dominada, controlada por influências malignas mesmo, porque ela perdeu o sentido. E tudo por conta da mágoa, do rancor. Essa pessoa havia passado por vários abusos sexuais. Ela virou uma isca, porque quando a pessoa se permite, ela acaba, a pessoa abusada, quando ela não se trata, quando ela não se cuida, ela acaba virando uma isca, porque outros e outros. Essa moça teve tanto abuso que os abusadores já abusavam até junto dela. E ela guardou essa mágoa e ela começou a ter essas duplas personalidades. E quando ela começou a fazer a anamnese espiritual, que ela entendeu que só o perdão curava, libertava, ela foi até cada um dos seus abusadores. E ela perdoou. Ela liberou o perdão. E quando ela tirou aquilo de dentro dela, a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, tudo isso passou sobre a vida dela. E ela foi totalmente sarada, curada para a glória de Deus. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Você precisa verdadeiramente, só um momento aqui, que esse celular está descarregando, só um momento. Glória a Deus. E a gente precisa liberar sobre a nossa vida. Porque enquanto a gente não libera, enquanto isso fica guardado dentro de nós, nós vamos acumulando. E a falta de perdão nos adoece, a gente entristece, a gente envelhece, a gente não vive, porque a nossa alma está doente, está sofrendo. E tudo que eu e você precisamos é de cura interior.
liberar isso, para que a gente também viva, para que a gente não viva em função dessa situação, que a gente nessa noite possa receber essa cura interior. Eu e você, nós devemos buscar em Cristo isso. Talvez você tenha passado por um abuso, talvez alguém lhe ofendeu, lhe magoou, lhe machucou, e isso causou algo ruim em você. Você tem guardado isso até os dias de hoje. Você não esquece, por mais que esteja ali guardadinho, hoje é noite de liberar perdão, para que a tua alma seja curada, para que você receba a cura interior. Não tem outro caminho se não for o perdão. Perdoar aqueles que te machucaram. Eu sei que isso não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Às vezes a gente leva até um certo tempo, eu já dei testemunhos aqui para você. Às vezes a gente leva até um certo tempo para entender. E a gente vai só acumulando esse lixo sobre as nossas vidas. Mas a verdade é que o Senhor hoje, Ele não quer que você carregue mais esse sofrimento. A verdade hoje é que eu e você precisamos de uma cura interior. E é isso que nós devemos fazer. Quando Ele fala aqui em João 16, no João 16, 33, tenho-vos dito para que em mim tenha paz, no mundo tereis aflições, tenha de bom ânimo porque eu venci o mundo. Essa palavra, ela vale para mim e para você até hoje. E é isso que nós temos que fazer. Vencer com bom ânimo. Vamos confundir o inimigo. Vamos ter ânimo, alegria de viver. Sabe, eu passei por um momento na minha vida e eu estou tentando ainda. Eu ainda estou reconstruindo. Eu passei por um momento que eu perdi o ânimo muitas vezes. E eu tive que orar muito, jejuar muito, buscar muito, porque tem coisas que nos ferem tão profundamente que a gente perde até a alegria de estar alegre. E o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite que a gente tenha bom ânimo, que a gente tenha bom ânimo, porque enquanto a gente não tem, a gente não vence. Essa é a receita, essa é a resposta de Deus. A gente só vai ser curado, a gente só vai ser livre, só vai ser liberto se a gente tiver ânimo para isso. Ainda que a gente esteja passando lutas e aflições, a gente tem que ter esse bom ânimo para vencer todas as dificuldades. O perdão liberta, o perdão sara, o perdão transforma, o perdão muda a nossa vida. O perdão, ele abala o mundo espiritual nas hortes celestiais. Tudo que o inimigo quer é te manter preso. Tudo que o inimigo quer é te manter nesse cativeiro da falta de perdão. Porque enquanto você não perdoa, o inimigo ele tem legalidade sobre você. O inimigo tem legalidade para mexer nas tuas emoções, para mexer nas tuas vontades, nos teus desejos, e ele te adoece. Quantas pessoas passam anos e anos e anos passando um sofrimento, uma dor, quanto que elas não vivem, porque elas vivem em função daquela dor, daquela falta de perdão, daquele problema. O Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Libera para você viver. Libera para você ser feliz. Porque enquanto isso está dentro de você, te sufoca, você adoece, você não vive aquilo que Ele tem para você viver. Então, meu amado, minha amada, nessa noite é a noite da gente ser livre, dar um grito de liberdade. E não deixar mais o inimigo botar cadeias em nós. Não deixar mais o inimigo nos aprisionar com as suas mentiras, com seus enganos. Porque é Ele que não quer que nós não venhamos perdoar. É Ele que quer que nós venhamos viver odiando uns aos outros. Porque Ele sabe que quando Ele consegue isso na nossa vida, Ele nos prende em gaiolas. E cada dia que passa, nós vamos ficando mais presos. Cada dia que passa, nós vamos ficando mais amarrados. Cada dia que passa, nós ficamos mais envolvidos numa dor que não tem fim e que adoece a nossa alma. E a nossa cura interior é necessário nessa noite. Tem pessoas aqui me ouvindo que precisam ouvir isso. Como um dia eu precisei ouvir. Como um dia, pessoas também me falaram, Carla, você precisa perdoar, você precisa liberar. Isso não tem que te consumir, põe pra fora. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam dessa cura interior. E ela só vai acontecer quando você liberar o perdão. Quando você se perdoar. E aí, se você se perdoar e liberar o perdão, você vai poder viver aquilo que você não estava vivendo. Porque você estava vivendo em função de uma dor. Você estava vivendo em função de uma amargura, de uma falta de perdão, de uma angústia, de uma discórdia.
libera isso nessa noite, sabe? Hoje eu decidi que até os meus inimigos vão ter que me amar. Até os meus inimigos vão ter que me amar. Porque se eles não me amarem, eu vou me amar. Então, a gente tem que entender que para ser curado interiormente, a gente tem que largar todo o sofrimento, toda a dor. Não carregue mala, não carregue peso sobre você. Resolva logo isso nesta noite. Deus te parou aqui para nos tratar, para que a gente venha a ser liberto, para que a nossa alma seja liberta, para que a gente receba a cura interior, porque enquanto a gente não receber essa cura interior, a gente vai estar sofrendo, a gente nunca vai estar bem com Deus, a gente nunca vai viver o que Deus tem para nós vivermos, porque a falta de perdão, o rancor, o ódio, a raiva, a vingança, elas não nos levam a Deus. Amém? E a palavra vem dizendo para mim e para você, lá em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, não guardará o vosso coração e os vossos sentimentos. Olha só, a paz que excede o quê? Todo entendimento, ela guardará, né? Ela tirará todas as aflições que estão no nosso coração. E ela guarda o coração e a vossa mente. Olha só quanto que é bom a gente pedir para Deus nos dar uma mente renovada, uma mente de Cristo, para que a gente tenha uma vida transformada. Por isso que Filipenses 4:7 está dizendo que só quem tem a paz de Cristo, só aquele que tem a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele pode guardar o seu coração e a sua mente. Porque, amados, a mente é a sede dos nossos sentimentos que está aqui no nosso coração. E que a gente nessa noite possa dizer, Senhor, me limpa, me purifica, me lava com o teu sangue. Me dá uma nova chance de eu recomeçar. Que eu possa nessa noite ser totalmente livre, liberto da tua glória, do teu poder. Aí sim, nós vamos ter bom ânimo. Olha o que ele fala em João capítulo 5, 1 João, primeira epístola de João capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, só quem crê em Cristo, só quem está em Cristo, que vence o mundo e todas as aflições desse mundo. Olha o que ele fala em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 8. Porém, que diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que nós pregamos. Então, que essa palavra de fé, ela possa estar no meu e no teu coração, para que nessa noite, verdadeiramente, amados, de todo o teu coração almeja, deseja por isso, de ser livre, de ser liberto, de você curar a tua alma, de você receber cura interior, porque Tessalonicenses, capítulo 25, 23, vem dizendo que nós estejamos bem em tudo, corpo, alma e espírito. E para finalizar essa palavra que eu quero orar, de quebra de maldição, 1 Pedro 2:21, 1 Pedro 2:21, a palavra vem dizer: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Amém? Jesus sofreu. Ele sofreu voluntariamente, de forma imerecida. Ele era inocente, mas ele venceu e entregou por amor à humanidade em silêncio. E ele foi para a cruz, para que nós tivéssemos vida eterna e fôssemos totalmente libertos, curados e sarados de todo o mal. Então, nessa noite, deseje isso de todo o seu coração, ter cura interior, que a tua alma esteja bem, que a tua alma esteja em paz, a paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente, só vem por meio do perdão, da liberação de perdão. Então, eu te convido nesta noite a fechar os teus olhos e libera perdão. Tem pessoas aqui que não estão falando com a irmã, com o irmão. Tem pessoas aqui que estão de mal e guarda rancor, mágoa, ressentimento.
Isso é muito ruim, isso nos adoece. Então, nesta noite, vamos orar para que Deus venha quebrar toda a amarra do diabo. Mas você precisa declarar, você precisa renunciar todo o sofrimento e declarar: Senhor, cura minha alma, cura minha alma. Eu quero sentir o gozo da alegria. Eu quero sentir a felicidade de estar liberta. Tem muita gente, amados, que está na igreja e não são libertos, sabia disso? Pessoas que ainda carregam o peso, a mala, ainda carregam as maldições hereditárias, herdadas, adquiridas, lançadas, proferidas. Então vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos pedir perdão para que Ele possa tratar a minha e a sua alma e nós sejamos livres e poder declarar que somos livres, que não há mais cadeia. Declarar isso: eu sou livre, eu libero todo o perdão, eu quero a minha cura. Peça para o Senhor: cura a minha alma, cura o meu interior, porque nessa noite eu quero ser curada. Eu não quero estar passando por um momento de opressão, eu não quero que Satanás tenha influência sobre a minha vida, que o Senhor hoje quebre todo o cativeiro, todo o engano, toda a mentira do diabo sobre a minha e a tua vida, amém? Vamos orar? Eu sei que tem pessoas aqui precisando dessa oração. Hoje nós vamos consagrar o pão, tá? Você já preparou seus pães aqui? O meu já tá aqui organizadinho. Meu filho preparou aqui os pães para mim, amém? E a gente vai consagrar hoje os pães. Para que é o pão, pastora? Para você abençoar a vida. Mas vamos orar, senão a gente perde a conexão aqui do que foi falado. Eu já quero ir logo para a oração, depois a gente vem para esse momento, amém? Que a gente pode declarar que nós somos livres, que nós queremos ser curados de alma, que a nossa alma seja curada, que a gente venha buscar pela cura interior sobre as nossas vidas, amém? Fecha teus olhos. Coloca a mão sobre a altura do teu coração e declara assim: Senhor Jesus, nesta noite eu libero de todo o meu ser. Se eu pequei contra alguém, se eu magoei alguém, se eu feri alguém, vai declarando: se eu causei mal para alguém, que eu libere perdão. Que nessa noite o Senhor venha me perdoar de todos os nossos pecados, seja em gesto, pensamento, atitude, ações. Mas que o Senhor nesta noite venha nos livrar de todo jugo, de toda condenação. Que nessa noite o Senhor venha quebrar cadeias, elos, correntes, flagelo, toda a cadeia do diabo, toda a prisão de Satanás. Pai, que tem adoecido a alma do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor nessa noite venha curar por completo. Que essa minha irmã, meu irmão venha ser curado da alma, que ele receba a cura interior. Pois nós declaramos nessa noite que somos livres. E diga comigo: eu renuncio. Eu renuncio o ódio, a mágoa, a dor, a tristeza, a angústia, o medo, a aflição. Diga assim: eu renuncio em nome de Jesus. Porque eu quero desfrutar das bênçãos de Deus, da glória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família. Declara assim comigo: eu declaro. Diga assim comigo: eu declaro que eu sou livre de toda amarra, de toda prisão, de todo elo, de toda corrente, de toda maldição sobre as nossas vidas. Acaba hoje todo sofrimento e dor, porque eu lanço sobre Jesus tudo aquilo que me causou dano, tudo aquilo que adoeceu a minha alma, e que o Senhor cure nessa noite. Declaro na tua vida: receba a cura interior, seja alegre, que o óleo da alegria esteja sendo derramado sobre você, e que você possa ser livre e curada da tua alma, e que você possa desfrutar das bênçãos de Deus sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Mas eu quero fazer mais uma oração, porque ontem, quando eu orava, hoje foram muitos cultos, gente, a garganta tá seca. Mas ontem, quando eu orava, eu senti cheiro de macumba, eu senti cheiro de vômito. E eu falei que hoje eu estaria ministrando uma oração de quebra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, magia negra. Mas para isso eu tenho que te dar uma direção. Todas as vezes que nós oramos por quebra de maldições, tem pessoas que vão vomitar, tá? E se for para vomitar, vomita mesmo. O que é o vômito que vem? Normalmente é uma baba, tá? Quando é quebra de macumba, feitiçaria, você vai vomitar, você vai sentir náuseas e você vai vomitar, vai botar para fora essa baba. É uma baba, é uma gosma, tá? Tem pessoas que vão começar a tossir. Tossir significa quebra de maldição.
Tossir significa que está sendo quebrado toda a obra de bruxaria. Tem pessoas que involuntariamente vão começar a mexer as mãos, tá? Eu sei porque são 5 anos fazendo essa live e os testemunhos são muitos e acontece justamente porque o Espírito que está em mim é o mesmo que está em você e ele testifica. Tem pessoas que vão mexer involuntariamente as mãos e você vai dizer quebra toda a algema. Porque se a tua mão mexer é porque tem algemas, tá? Algemas, se você começar a tremer os teus olhos, porque tem gente que os olhos vão tremer muito, você vai repreender toda a palavra de maldição. Toda a palavra de maldição é nos olhos, tá? Os olhos tremem muito de forma involuntária. E quanto mais os olhos tremem, mais palavras estão sendo quebradas que foram direcionadas sobre a tua vida, amém? E tem pessoas que podem até ficar possessas aí. Então eu vou orar para que Deus, se você estiver sozinha, que isso não aconteça. Mas que Deus venha manifestar o poder dele aí para libertar. Eu sei que tem gente que vai manifestar e Deus só vai permitir se tiver alguém com essa pessoa aí, para a pessoa que tiver com ele aí na tua casa, você repreender em nome de Jesus, amém? Ai, pastor, eu vou sair da live e fiquei com medo. Não, não é para ficar com medo não, é que está direcionado pelo Espírito Santo. E outra coisa, tem pessoas que talvez caiam, mas aí você já fica perto de uma cama, do sofá, mas senta. Eu não quero que você faça essa oração deitada, tá? Essa oração ela precisa ser feita ou de pé ou sentada, porque é a melhor forma de você ver os sinais de Jesus aí na tua vida, amém? Então vamos orar. E se você sentir vontade de vomitar, vomita. Não guarda esse vômito, porque vai ser desfeito. Eu vejo um alguidar, eu vejo bruxaria sendo feita nele, eu vejo nomes de pessoas dentro desse alguidar, e o Senhor hoje vai quebrar na tua casa, na minha casa, e pessoas que nem estão nessa live, mas que o Senhor vai alcançar vidas, porque nós estamos orando, e quando a gente ora, o céu se move a favor daqueles que estão aprisionados diante de Satanás, amém? Então vamos orar, fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós desafiamos, Senhor, todo o principado e potestade que está sobre essas vidas, influenciando nesta casa. Pai, em nome de Jesus agora, onde tiver pessoas acometidas de obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra, vai quebrando, Senhor. Vai desfazendo todo o ponto firmado. Entra, Senhor, nas encruzilhadas, nos cemitérios, igarapés e matas virgens. Pai, em nome de Jesus, todo ponto firmado, todo ponto pago a cabeças de guias, começa agora a ser desfeito. Vai quebrando, Senhor. Vai quebrando toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Aonde tiver uma pessoa me ouvindo agora, não importa o dia, a hora e o momento, estiver acometida por uma obra de bruxaria, põe pra fora agora. Põe pra fora todo o vômito, toda a baba do diabo. Tu vai te sentir náuseas agora e tu vai botar pra fora em nome de Jesus. Põe pra fora, põe pra fora. Você que tá cometido de uma obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. Em nome de Jesus, os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Em nome de Jesus, começa agora. Começa agora a botar pra fora. Tem gente vomitando agora em nome de Jesus. Meu Pai, ora agora também por aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão algemados pelo espírito de tranca-rua, que tem colocado algemas, Senhor, na finança desse homem e dessa mulher. Começa a quebrar algemas agora. Aonde tiver, Senhor, agora nesse momento, pessoas algemadas, que as mãos mexam, que as mãos comecem a mexer agora, que você comece a ser livre de toda a cadeia, de toda a corrente, de toda cadeia e toda algema. Vai quebrando, Senhor, nesta noite, toda algema, todo cadeado, toda corrente. Tem corrente caindo, tem barulho de corrente caindo, tem barulho de corrente caindo, de cadeado se abrindo. Deus está mandando para voltar para o inferno. Todo demônio grande, pequeno, invisível que foi pago, enviado para atormentar, para destruir esta casa, esta família. O Senhor está dando uma ordem, bate em retirada. Sai de dentro desta casa, sai de dentro deste lar, sai da
vida dessas pessoas. O Senhor está te ordenando, volta para baixo, volta para os infernos agora, porque o Senhor está te ordenando. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Bate em retirada desta casa todo demônio, o espírito da contenda, divisão, separação, da pobreza, da miséria, o espírito do medo, do engano, da mentira, da porfia. Bate em retirada agora. Em nome de Jesus, Senhor, vai. O espírito da miséria vai, o espírito do contenda vai. Todo demônio desta casa, em nome de Jesus, eu dou uma ordem, sai agora, em nome de Jesus. Que venha a paz, que venha a bonança, que venha a cura, que venha a salvação, que venha a libertação, que venha a prosperidade para o teu lar, para tua casa e para tua família. Eu oro agora, Senhor, por aqueles que carregam sobre eles palavras malditas, palavras de maldição que foram lançadas sobre a vida deste homem e desta mulher. Aquele que está acometido de palavras, Senhor, que os olhos comecem a tremer bem forte, vai quebrando agora, vai dissipando agora, que onde tiver, em nome de Jesus, toda palavra contrária, toda palavra lançada, toda palavra proferida, toda palavra dita, em nome de Jesus, agora, vai quebrando, vai desfazendo agora no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, sara, liberta a alma que está presa desse homem, desta mulher, mas liberta, cura, sara e vem com provisão nesta noite. Pois assim, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, dessa oração, em nome de Jesus. Amém? Aquele que crê, diga amém, glória a Deus. Se tem alguém que vomitou, diga, pastor, eu vomitei, eu quero botar teu nome na caixinha de oração. Se você tossiu, pastor, eu tossi muito, eu quero botar o teu nome na caixinha de oração. Se a tua mão tremeu, pastor, a minha mão tremeu muito, é Deus quebrando da tua vida toda a prisão, todo elo, toda a corrente na tua vida financeira. Se aconteceu com alguém aí, por favor, relata, pastora, os meus olhos tremeram, pastora, a minha mão mexeu, pastora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar pela caixinha de oração, teu nome, teu pedido. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos agora por essa caixinha de oração, Pai. Tu venha trazer a cura completa, total para Lia. Que tu venha abençoar a vida dessa princesa, que ela seja um testemunho vivo, que ela possa glorificar e exaltar o teu nome, porque tu és um Deus que opera, tu és um Deus de milagre. Assim como eu peço também, Senhor, por todos os pedidos que estão nessa caixa de oração. Que nós venhamos nesta noite, Senhor, alcançar a tua glória, a tua misericórdia e que eles possam, Senhor, serem realizados segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém? As mãos, tem gente botando aqui, eu senti dores no corpo, é o Deus quebrando, é a cura interior, por isso que sentiu dor no corpo, porque a cura interior era necessária, muito gosto ruim, depois põe isso pra fora, toma uma água e vomita, vai no banheiro e põe pra fora, diz, Senhor, eu quero botar pra fora, não fica com isso dentro de você, tá? Muita dor no corpo, outra tremeu a mão, mal-estar. Essas pessoas que aconteceu algo, eu quero liberar uma palavra. Coloca a mão na posição de receber. Senhor, meu Deus, meu Pai, todo aquele que sentiu mal-estar, todo aquele que a mão tremeu, todo aquele que os olhos tremeram, todos aqueles que sentiram vômito, ânsia de vômito, todos aqueles que sentiram o mal-estar no momento da oração, toda seta que estava sobre essas vidas, eu dou uma ordem, sai agora, em nome de Jesus, amém? Senti o meu olho tremer direito. Sabe o que é? Palavras. Amém? Glória a Deus. Mas que receba a tua cura, receba o teu milagre e que o Senhor já quebrou, porque nós já renunciamos em nome de Jesus. Amém? Pastora, abri muito minha boca, quero dizer que estou bocejando muito. Sarita, em nome de Jesus, todo espírito imundo que tenta roubar a tua força, eu dou uma ordem agora. Em nome de Jesus, bate em retirada. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, sai. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, amados, vamos orar. Eu vou orar terminando e depois eu vou sortear o óleo para ver quem vai levar esse mês, o óleo da unção. Barriga doendo, estômago doendo. Em nome de Jesus, todo mal se desligue agora, toda doença se desligue agora. Em nome de Jesus, Jaciara Leal, nós vamos sim botar teu nome na caixinha de oração, mas desde já, recebe a tua cura, recebe o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te dê a cura completa, que você venha testemunhar, porque o Senhor hoje te toca com cura. Tu crê?
Tu crê que Jesus pode te curar, Jaciara? Então põe a mão sobre essa enfermidade. Eu quero declarar você curada nessa noite. Que o Espírito de Deus que cura, que está sobre ti, nessa noite ele venha trazer a cura completa e total. Tu crê, então recebe e toma posse. E em nome de Jesus seja curada. Seja o quê? Curada para a glória de Deus. Também existe uma pontada no meu braço direito. Toda algema seja quebrada. Cate, que Deus quebre toda algema, prisão, corrente e elo sobre a tua vida. Que Deus venha prosperar e mudar a tua história. Amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aqui está todos os nomes, todos os pedidos, todos aqueles que participaram, compartilharam. A gente vai mexer a caixinha aqui, mexer bem, né? Para tirar o nome, para ver quem foi sorteado desta vez, tá? Dá para ver, você vai ler primeiro que eu, vou ler contrário aqui, tá? Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Quem ganhou esse mês o óleo da unção foi a Suzane, tá? A Suzane ganhou o óleo, vou levar para ti, amém? Glória a Deus. Vamos encerrar, amada, agradecer a Deus por mais uma semana, por mais um elo. Para o mês de novembro tem mais, tá? E que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar para a glória de Deus. Aperta esse coraçãozinho aí. Que Deus desde já nos abençoe. Ah, o pão. Muito bem, Francimar. Falta o pão. Vamos consagrar os pães, né? Esse pão tem história, gente. Esse pão tem história. Eu coloco até na minha carteira de dinheiro. E você? É fé. É o ponto de contato. Sabe? Eu coloco lá no meu sapato. Eu coloco no meu guarda-roupa. E Deus abençoa, porque é fé, é o ponto de contato, amém? Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Você já preparou seu pão? Você já está com seu pão aí na mão? Vamos consagrar? Por que os pães, pastora? Porque a primeira pregação, a primeira pregação que eu fiz na oração da meia-noite foi 12 cestos para 12 meses. E aí, desde quando a gente começou, no último dia da oração, a gente ora pelos pães. Porque cada mês da campanha é um cesto. A provisão para cada mês. Que não vai faltar o pão, não vai faltar alimento, não vai faltar o que vestir, não vai faltar o que calçar. Porque o Senhor nos abençoa. Amém? É a primeira vez, olha, para o mês tem mais. Coloca teu número aí. A gente tem um grupo da oração da meia-noite para avisar a semana que começa, para avisar da semana de oração. Já te aliança, já faz para o mês até dezembro, amém? Ainda faltam 2 meses e a bênção é para quem entrou, para quem está no começo e para quem está entrando e participando. Agora, se entrou na campanha, faça. Tem tanta gente que começa e termina e não termina. E como é que quer receber a bênção, não é verdade? Então vamos consagrar os pães. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu abençoo e consagro, Senhor, cada pão que está na mão das tuas filhas. Pai, que esse pão venha representar prosperidade, que venha representar na mesa, na geladeira, no armário, no fogão, no guarda-roupa, meu Pai, na geladeira, na sapateira. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos que esse mês que começou e já está até acabando, venha ser um mês de provisão, de milagre, de bênção, prosperidade sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre o lar dos meus irmãos, sobre a casa dos meus irmãos, pois assim nós consagramos e ungimos cada porção de pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que crê, diga amém. Que você que consagrou mais de um pão, quiser abençoar a vida de alguém, abençoa, leva o pão e já convida para o próximo mês de oração. Porque aí serão mais pessoas que serão alcançadas com esse pão da vitória. Amém? Vamos encerrar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai esteja sobre as nossas vidas. Que Ele venha nos dar uma noite de sono reparador, sono do justo, amanhecer do novo dia com novidade de vida. E que o sol venha brilhar diferente nessa manhã para você. Porque o Senhor te abençoa nessa noite com as bênçãos dos céus e da terra. Aquilo que o inimigo tinha travado, aquilo que o inimigo tinha roubado, aquilo que o inimigo tinha usurpado, o Senhor te devolve nessa noite com bênçãos sem medidas. Tu crê? Então toma posse, recebe em nome de Jesus. E para quem está aqui, para o mês tem mais, mas todos os dias, tanto no Jeová Jireh, como no meu Instagram, tem palavra, tem mensagem, incentivo para você te fortalecer nessa jornada, nesta caminhada para a glória de Deus. Que Deus abençoe e fique na paz.